Se ele não tem nada, a gente entende que nunca foi feita inspeção. Se nunca foi feita inspeção, a primeira inspeção que você fizer, você tem que fazer interno e externo. Eu sei que você já é engenheiro mecânico, trabalha com a parte de manutenção, né? Eu queria te agradecer aí por estar aqui, fazendo aí a nossa live. Essa parte de perguntas e respostas aí o pessoal gosta bastante, porque às vezes uma dúvida que é sua, né, é uma dúvida também de muitos outros, e isso ajuda. Eu respondo a sua dúvida e acabo respondendo outras aí, né, do pessoal também da audiência. Então, obrigado aí, tá bom? Fala um pouquinho sobre... fala um pouquinho sobre você, o pessoal te conhecer também melhor. Então, meu nome é Lucas, sou engenheiro mecânico. Eu tenho uma empresa de engenharia clínica e manutenção hospitalar e odontológica. Na nossa empresa, a gente faz trabalho tanto de assistência técnica para a área odontológica e médica, e também projetos na área da engenharia hospitalar, que é a infraestrutura, né? Parte de ar-condicionado, e um pouquinho da manutenção também, voltada para as autoclaves também. Basicamente isso que a gente faz na nossa empresa. E você está onde, Lucas? Que cidade, estado? Eu estou em Abadiânia, Goiás. Em Goiás. Tá. Fica longe de Goiânia ou não? Não, aqui são 72 quilômetros de Goiânia, bem pertinho. É perto. Então você deve ter clientes até em Goiânia. Não, por enquanto eu trabalho em Anápolis, em Abadiânia e Alexânia. Tá, são ali, que é uma região um pouco menor. Beleza. Menor. Ô, Lucas, qual que é a dúvida que você tem sobre a NR13? Então, eu vou fazer agora uma inspeção em um recipiente de um cilindro, né? Em 2 cilindros de GLP. Sim. Eu queria saber em relação à própria inspeção, de como proceder. Porque lá eles nunca fizeram a vistoria. E eu queria saber se todos os tópicos devem ser adotados lá, por exemplo, na parte de projeto desenho, né? O desenho eu tenho que fazer todo o projeto como se fosse fabricar o GLP, ou é parte só de esboço mesmo? Tá, beleza. Vamos por parte, então. O cilindro de GLP que você está falando, qual que é? Qual que é o volume geométrico, a capacidade, como que ele é? Porque a gente tem cilindro de GLP até de cozinha, né? Que é o gás de cozinha, e aquele de 13 quilos. Então, assim, imagina que aqueles pequenos, eles não enquadram, ele tem a norma dele, que é a norma do... os cilindros podem variar, né? Então, você tem reservatórios, por exemplo, de 13 quilos, reservatórios de 45 quilos, que é aqueles que o pessoal usa no restaurante, né? Tem também uns reservatórios de grande porte, que é das indústrias de grande porte, para acionar caldeira, para acionar fornos e assim por diante. Qual que é esse cilindro que você está se referindo? Eles usam lá para acionar fornos. Ele, se eu não me engano, pelo que o cliente me falou, ele tem 280 quilos de GLP. Daí por volta de 100 mil litros. 280 quilos, né, de conteúdo aí. Mais ou menos, qual que é o tamanho dele em volume, em metros cúbicos? Você tem ideia? Você chegou a ver esse equipamento? Não, cheguei a ver. Você não viu? Mas, pelo que eu consegui ver ali, me parece ter 100 mil litros. Não, beleza. Então, deve ser algo realmente grande. Então, assim, ó, de duas uma. Eu acho que aí na sua região deve ser bem parecido com São Paulo aqui, porque isso aí é meio que nacional. Existem alguns fornecedores de gás, como a Liquigás, a Comgás e assim por diante. Não sei qual que é aí, mas provavelmente deve ser uma dessas, que eles fornecem o gás através de um reabastecimento. Esse vaso de pressão ele fica lá, então, e o pessoal vem reabastecer. Algumas vezes, isso é cercado, esse equipamento ele é cercado por uma tela, onde quem faz toda a manutenção, toda a parte de inspeção, é a própria concessionária, quem fornece o gás, correto? Nesse caso, eu sei disso porque tenho muitos clientes meus que são assim. Nós não mexemos nisso, quem faz a inspeção é o pessoal lá que fornece o gás, beleza? Aí a gente faz só o quê? A tubulação que sai,
que vai até os equipamentos que são alimentados por aquele gás, tá? Mas, de qualquer forma, vamos supor que você tenha que fazer a inspeção desse gás. Então, nós estamos falando de uma inspeção de NR13, de um vaso de pressão, né, com X metros cúbicos, que você vai ver depois lá, e que ele tem fluido inflamável, né, ou combustível. Então, ele deve ser categoria A, provavelmente, pela classe do fluido. Esse vaso de pressão ele tem que ser inspecionado à parte. Então, vamos lá. A pergunta que você fez é sobre a tubulação, é isso mesmo? Que sai dele e vai até os fornos? Não, também, seria uma próxima pergunta, né? A tubulação teria que fazer, no caso, a estanqueidade, né? Então tá, então beleza. Então breca aí. Então, o vaso de pressão, você entendeu que tem que ter realmente toda a documentação da NR13. Quais documentações que você precisa ter? Prontuário do fabricante, se não tiver um prontuário reconstituído, relatório de inspeção periódica, teste hidrostático de fabricação, que vai estar junto com o prontuário, certificado da válvula de segurança, ou seja, uma válvula de segurança instalada e certificada, manômetro ou qualquer outro instrumento de medição também certificado, né, para garantir ali a integridade do equipamento. Enfim, isso você tem que ter do vaso. E aí, da tubulação, você também tem que ter inspeção, porque ela vai ser quadrada, né, com base na NR13. Então, a tubulação vai ter que ter, por trecho, ela vai ter que ter relatório de inspeção periódica, ela tem que ter uma folha de dados, que a gente chama que é uma espécie de um prontuário, onde tem lá cálculo de espessura mínima, né, e tudo mais. Os ensaios que você vai executar fica a critério do profissional habilitado. Então, é você que vai identificar. Tanques, tubulações de gás de GLP, a maioria das vezes a gente faz realmente a estanqueidade. Como que é feita a estanqueidade? A norma ela fala o seguinte, quer ver? Ó, a norma NR13 ela tem um glossário que chama a atenção nossa sobre a questão da estanqueidade e a questão também do teste hidrostático, né? Que o teste hidrostático hoje é feito só na fabricação. Vou te mostrar aqui, dentro da norma, para você entender um pouquinho melhor. Vou dividir a minha tela aqui com você, tá? Aí, ó, o que eu marquei aqui é o quê? É o teste de estanqueidade. Ó. O que é o teste de estanqueidade? É um tipo de teste de pressão realizada com a finalidade apenas de atestar a capacidade de retenção de fluidos sem vazamentos em equipamentos, tubulações e suas conexões antes da sua entrada em operação ou reentrada em operação. Então, eu preciso fazer para mim testificar que ela não tem vazamento, então você faça um teste de estanqueidade. Qual que é a pressão de um teste de estanqueidade? Aqui não fala, né? Mas como ela é só para a finalidade de atestar a capacidade de retenção de fluido, pode ser a pressão de operação. Quer ver um exemplo? Às vezes você pode simplesmente usar a própria pressão do gás que está lá e fazer o teste de estanqueidade. Como que se faz esse teste de estanqueidade? Através de um teste de glicerina, que a gente fala. Então, você pega lá uma glicerina, que é um detergente neutro, faz uma espuma, igual você faz na sua casa, quando você troca o bujão de gás da sua casa. E todas as conexões da tubulação, você vai lá e coloca aquela espuma, aquela glicerina, e visualiza, faz o teste visual para ver se ele está vazando ou não. É claro que tem que estar pressurizada a linha, mesmo que com o próprio fluido de utilização, que seria o GLP. Então, pode estar pressurizada com o próprio GLP e você faz esse teste de estanqueidade. Garanta que tenha a pressão de operação através de um manômetro. Então, no caso, tem que ter um manômetro. Se não tiver um manômetro, você tem que instalar um, para você verificar a pressão. Você fotografa o manômetro e depois faz um desenho, né, um fluxograma, um isométrico de toda aquela linha, identificando onde estão ali cada um dos pontos de avaliação visual através da estanqueidade por espuma. Então, você pode fazer isso em todas as conexões. Já aconteceu, para você ter uma ideia, de a gente encontrar, através desse teste, 2, 3 vazamentos, porque você tem partes roscadas, né? Nessas tubulações você vai encontrar partes roscadas e partes soldadas, certo? Se por um acaso você encontrar isso numa parte soldada, com certeza você vai ter que
parar o funcionamento para poder mandar corrigir aquilo. Porque você não pode pôr solda com o negócio funcionando. Se você encontrar uma parte roscada, da mesma forma, você tem que paralisar todo o processo e mandar corrigir. Mas primeiro você pode identificar onde estão todos os defeitos. Provavelmente, se não está sentindo cheiro de gás, provavelmente você não vai ter defeito nenhum, certo? Se você chegou lá e sentiu o cheiro de gás no ambiente, é bem provável que você tenha algum vazamento e você vai identificar dessa forma. É assim que funciona, tá? O teste hidrostático já é diferente aí, ó, o que fala lá, ó. Só para ficar claro aqui, ó, teste de pressão, tá vendo? Com fluido incompressível, ou seja, aí tem que trocar até o fluido. Você não pode fazer com o próprio fluido, tem que ser com o quê? Com o que a gente faz teste hidrostático? Com água, não é? É. Então você faz com água. Olha lá. Executado com o objetivo de quê? De avaliar a integridade estrutural do equipamento. Aqui não é, ó, no teste de estanqueidade, não é avaliar a integridade estrutural. É só se tem vazamento ou não. Por isso que eu estou falando que você pode fazer dessa forma. O teste de integridade, para avaliar a integridade, ele já vai ter uma pressão acima da pressão de PMTA, acima da PMTA, que geralmente é 1,3 vezes a PMTA. E aí você avalia além da integridade, você faz um rearranjo de possíveis tensões residuais de acordo com o código de projeto. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, de um vaso de pressão, né? Porque a tubulação não se usa teste hidrostático. Você usa só teste de estanqueidade. Vaso de pressão, você usa teste hidrostático. Aí você vai ver o código de projeto, que a maioria das vezes é o código ASME, e você aplica, então, com base no código de projeto, a pressão para o teste hidrostático. Tá? Por quê? Olha que legal. Por que a norma ela mudou? Agora é só teste hidrostático de fabricação. Antigamente se fazia teste hidrostático a cada... sempre que a inspeção interna se fazia o teste hidrostático. Hoje já mudou. Por quê? O pessoal começou a ver, né? Os especialistas viram que quando você faz o teste hidrostático, você solicita mais esforço do que o vaso suporta, não é assim? Você tem que jogar acima da PMTA. Isso, então, estava gerando problemas estruturais, em vez de você estar fazendo só, talvez, um teste comum. Entendeu-se que você faz rearranjos de tensões residuais, olha só. Então, você, solicitando aquela pressão, você está rearranjando ou colocando em ordem ali as estruturas do material, que é a parte de estrutura cristalina, né, que a gente vê lá nos estudos dos materiais, né? Então, aí fica claro a diferença. Acho que é bom você entender a diferença entre o teste de estanqueidade e o teste de hidrostático. Existe realmente uma diferença muito grande. E o teste de estanqueidade, ele já é esse teste mais simples aí, que você pode fazer no seu equipamento, aí, na verdade, na sua tubulação. Beleza? Ficou claro para você? Ficou. Só uma pergunta. Essa tubulação, ela pode ser aterrada? A norma NR13 não fala nada sobre isso. Aí você vai ter que procurar, talvez, em normas de fabricação, normas de projeto, tá? Um exemplo. Ah, Marcos, mas você está querendo dizer, então, que uma tubulação de gás de um prédio, por exemplo, que tem lá gás natural que vem até na portaria do prédio, depois sobe e distribui para todas as residências, né? Isso também deve ser considerado com base na NR13? Não, porque já se trata de tubulações de gás diferente isso, né? Aqui no item 13 ponto, quer ver? Aqui mostra, ó, tubulação, eu estou falando assim, eu estou te dando esse exemplo, tá? Tubulações de redes públicas de distribuição de gás. Então, essas tubulações de redes públicas de distribuição de gás não entram. Olha aqui, ó, olha o que fala esse item, ó. São os itens, né, que estão relacionados, que ficam dispensados do cumprimento da NR13, tá vendo? Eles estão dispensados. Ah, quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não, tem uma norma para ele. Tem uma norma para o tubo do apartamento lá, né? Aqui, por exemplo, na minha região, tem muitos apartamentos que hoje já tem gás encanado e é isso aqui. Cai dentro dessa parte. Nós não entramos. No caso dessa parte de tubulação aí de gás, né, já entra aqui, quer ver? Ó? Ela entra aqui, ó. Tá vendo aí, né?
O item E do item 13.2.1, que é a aplicação da NR13. Ó, tubulações, os sistemas de tubulações ligados à caldeira ou vaso de pressão, que é o caso, categorizados. O vaso lá não é categorizado? É, né? É. Então, ela entra aqui, conforme o subitem tal, que contenha fluidos de classe A ou B, com base no subitem 13.5.2. Então, na verdade, por que o da residência não entra? Porque é um CRM. Vem uma tubulação na rua, passa num CRM, que é um medidor só, que é um medidor de quanto que aquele prédio está gastando de gás, igual um relógio de luz, né? E aí o que passa ali vai para as casas. Então, é um circuito fechado sem nenhum vaso de pressão interligado. Então, aquilo não enquadra. Essa sua vai enquadrar, porque ele está saindo de um tanque, que é vaso de pressão, e vai até um forno. Então, essa tubulação enquadra na NR13. Se ela for enterrada, precisa primeiro ver qual norma que ela foi fabricada. Se permite isso ou não. Se sim, tudo bem. Como que você vai fazer a estanqueidade dela? Tem que fazer a estanqueidade antes de enterrar. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos supor que nessa valeta, o cara abre uma valeta no chão lá e fala, ó, aqui vai passar a tubulação de gás. Beleza, na hora que o cara passar, interligar, dá a pressão na linha, você vai lá, faz a estanqueidade, beleza, pode pôr a terra em cima. Aí você lauda com base no que você inspecionou. Ah, Marcos, mas não deve ser o que está acontecendo com você, né? Lá deve estar enterrado já. Já está enterrado, né? Já está instalado tudo já. Se está enterrado, você pode ver as duas pontas que estão para fora, né? A parte que está enterrada, as duas pontas que estão para fora. Você pode adaptar, então, um manômetro de um lado e do outro você adapta uma bomba de água e aí sim você faria um teste hidrostático nisso, né? Até a pressão de operação. Então, não nada além da pressão de operação. Então, pega lá no manômetro, quanto que está o manômetro dele ligado aqui? Ah, ele tem 13 quilos, por exemplo. Ah, ele está com 13 quilos na linha de gás. Beleza, então aí você chega lá até 13 quilos com o manômetro, fecha e avalia se o manômetro cai. Se o manômetro descer o ponteiro, pode ser que tenha algum vazamento interno ali, entendeu? Essa talvez seria a solução para você nesse caso aí. Aí sim, você tem que falar, olha, nesse trecho enterrado foi realizado um teste hidrostático. Aí seria um teste hidrostático. Com pressão de operação, você pode colocar desse jeito. É você que está fazendo, você que é o responsável, você tem um critério. Certo. Boa ideia? Não, boa ideia. Acho que vai ser útil lá. Tem mais outra dúvida sobre esse assunto? Só mais uma coisinha. No caso, para fazer lá, vou ter que fazer eu mesmo o relatório, tudo, do início do vaso de pressão. Sim. E lá, ele falou que eles não estão utilizando tanto agora, está parado. E eu tenho que fazer esse teste, essa vistoria com ele vazio, certo? Tem alguma documentação já existente? Pelo jeito não tem nada. Tá. Se ele não tem nada, a gente entende que nunca foi feita inspeção. Se nunca foi feita inspeção, a primeira inspeção que você fizer, você tem que fazer interno e externo. Então, o certo seria estar vazio. Uma sugestão, esses equipamentos, esse gás, né, ele tem um produto no gás que chama mercaptana. Não sei se você conhece isso. Não, né? Esse gás ele tem um produto que chama mercaptana. É isso que dá o cheiro do gás. Porque, na verdade, o GLP ele não tem cheiro, né? Ele não tem cheiro, odor. Só que como que a gente faz se a gente tiver um vazamento de gás, né? A gente não vai saber e aí existe um risco muito grande. Então, as companhias de gás fazem o quê? Ele pega o gás e põe um odorizador que chama mercaptana. Então, eu acho que você não consegue entrar dentro de um reservatório desse, independente do tempo que ficar exposto, aberto. O que poderia ser feito? Abrir ele, deixar claro, né, talvez 1 ou 2 dias com as bocas de visita aberta, e aí você fazer um visual remoto interno, que seria uma endoscopia. Essa é a sugestão que eu te dou. Fazer um visual remoto. Para que você tem que fazer esse visual? Na minha opinião, esse gás ele não é corrosivo, entendeu? A taxa de corrosão dele é muito pequena.
você não vai encontrar, talvez, corrosão lá, mas você tem que ver, você tem que ter imagens. Então, o remoto, a inspeção visual remota, que é a endoscopia, vai te gerar essas imagens internas que você precisa, né? Quando você for fazer a reconstituição de prontuário, precisa avaliar a questão do gás. Se ele é um gás, que o ASME ele fala sobre gás letal, tá? Que o gás letal, a junta soldada tem que ser eficiência de junta 1. Então, para você garantir que a eficiência de junta é 1, você tem que fazer ultrassom, pelo menos, entendeu? Nas soldas. Mas isso você vai precisar. Fica como lição de casa para você, que eu não lembro se o gás de LP ele enquadra como letal. Eu acho que não. Eu acho que ele não enquadra como letal. Mas você vai ter que avaliar isso. Beleza. Tá? Então, se for letal, entra na norma com a eficiência de junta 1. Se ele não for letal, você pode usar a eficiência de junta 0,7 e fazer visual e talvez... outra coisa, se não tem documento nenhum, um teste hidrostático você vai ter que fazer. Tem que fazer o teste hidrostático. Tem que fazer. Aí é com base no código de projeto também. E aí você pode usar o ASME, né, para esse equipamento. Aí, nesse caso, como tem que ter também... Nunca fez, tem que ter o desenho técnico também, né? Você tem que fazer. Eu não digo que não precisa ser um as-built completo. O as-built completo seria o quê? Você colocar os pés, parafusos, flanges, né? E você não precisa disso tudo. Mas você precisa ter um desenho do corpo que mostre quais são as espessuras, tipos de junta, você entendeu? Soldada, que você identificou, né? Onde estão os bocais, entendeu? Esse desenho você tem que colocar no prontuário. Beleza. Tá? Beleza? Deu uma clareada? Deu uma clareada boa. Então boa. Tá certo. Na verdade, assim, o curso, lá no curso de alta performance, você vai ver depois, na hora que você fizer a inscrição, que ele tem todos esses detalhes, cara. Você vai conseguir ter uma visão totalmente diferente do que é a NR13. E eu digo mais, você vai puxar isso tudo para dentro da sua empresa com uma segurança e uma tranquilidade muito grande. Eu acho que vale a pena. Só num trabalho desse aí você já paga o curso. Sim. Porque assim, o que eu não tenho a garantia mesmo, porque eu realmente nunca trabalhei com isso. Então, o primeiro serviço a gente... Tem que tomar cuidado, porque assim, imagina que você como engenheiro mecânico, você já é profissional habilitado, né? Teve um cara até que falou assim para mim, mas norma NR13 tem lá tá lá no site do INT, né, do Ministério do Trabalho lá. Eu falei assim, não, beleza, tem razão, vai lá, né, estuda. A norma NR13 está lá, ela tem 37 páginas, ela tem alguns itens, né, subitens, basta você ler e interpretar. O curso de alta performance, na verdade, ele faz o quê? Ele mastiga para você e faz com que você tenha experiências de casos. Porque a gente mostra aqui, né, no treinamento, os cases, né? E, além disso, você vai ter no material didático tudo que você precisa para trabalhar. Um exemplo, não sei se você já baixou o e-book, né, dos modelos de relatório. Você tem isso ou não? Não, tenho... Não. Vai lá no meu site, no www.nr13descomplicada.com.br, que lá eu não vou te saber falar exatamente onde está, mas como é um site de uma página só, você vai achar lá um e-book. Esse e-book tem todos os modelos de relatórios. Isso aí eu dou de graça, porque eu acho que é muito importante para que todo mundo tenha acesso, né? Então, você vai ter lá o modelo de relatório de tubulação e de vaso de pressão, que já dá para você usar nesse primeiro trabalho. Quando você fizer esse primeiro trabalho, aí você vai ver o potencial que a NR13 tem, cara. Você vai perceber isso. Existe um potencial muito grande. Na sua região aí, principalmente, é muito pobre de empresas que fazem esse trabalho. E aí você vai divulgar isso. E para o pessoal que vai matricular na próxima turma, a gente vai dar também a mentoria, né, que é a mentoria que a gente costuma dar, que é uma mentoria que ensina como você lidar com essas situações do dia a dia. Cara, tem palestra do CEO, tem palestra de marketing, tem palestra de cara de oratória, de comunicatória, como você falar em público melhor para conseguir convencer seu cliente, tem tudo isso aí. E a gente ensina o passo a passo do negócio. Esse que é o bom do curso. E é o diferencial, né, cara?
Eu queria ter feito ele já, não fiz por não conseguir mesmo na primeira turma agora, mas... Cara, não se preocupe, essa próxima turma aí é bem provável que dê para você fazer, porque o negócio vai ser um pouco bem exclusivo mesmo, vai ser bem legal, tá? Vai ser muito bom ter você lá na turma. E na mentoria também. Beleza? Tem mais alguma dúvida, Lucas? Eu tenho um tempinho ainda aqui, se você quiser tirar mais alguma dúvida. Só outra coisinha, é questão Fala de aí. valor. Tá. É verdade, você colocou lá na mensagem, né? Cara, deixa eu pensar aqui. Eu fiz uma live, que é o podcast da NR13, não sei se você já ouviu algum deles, que eu faço com o Vitor. Tem um lá que eu falo sobre precificação, valores talvez esse você não viu, mas tudo é com base em tempo. Tudo é com base em tempo. Quer ver um exemplo? Ó? Quanto tempo você gasta para fazer, por exemplo, o desenho desse equipamento, para medir espessura, para fazer as avaliações documentais de equipamentos e tudo mais? Ah, Marcos, em um dia dá para mim fazer. Beleza. Além disso, o que você vai ter que fazer? Endoscopia. Se você não tem endoscopia, você vai ter que subcontratar isso, tá? Então, você pode subcontratar, não tem problema. Então, você vai ter, um dia seu, mais o que o cara te cobrar da endoscopia, você vai colocar uma porcentagem em cima, claro, né? Porque o trabalho é seu, você vai negociar com o cara e tudo mais. Você vai ter mais um dia de trabalho no escritório, porque você tem que montar toda essa documentação. Você vai ter pasta, livro de registro, você vai ter papel, impressão. Tudo isso aí você tem que juntar todo esse custo e formar o seu custo. Não dá para mim te falar exatamente quanto que você pode cobrar. Uma que eu nem sei onde que é. Tá 10 quilômetros é uma coisa, se tá 1.000 quilômetros é outra. Então, vamos lá. Tem que cobrar quilometragem, cobrar tudo isso, você vai colocar no montante. Um exemplo. Geralmente, você faz a diária com base no que o cara ganha. Na minha opinião, e é o que eu falo para todo mundo, um profissional habilitado não pode ganhar menos que 10 mil reais por mês. Tá? Então, você tem que pegar, se for você que vai fazer, tá? Não sei se você tem funcionário para isso, mas enfim. Se for o Lucas, você pega lá, não, eu ganho 10 mil por mês, então quanto que é a minha diária? Tem como você calcular isso. Se você ganha 10 mil, tem como você calcular. Esse valor, ele vai compor o valor da diária. Ele não é o valor da diária total. Porque além do seu salário, que é o seu prolabore, que a gente fala, você tem que ter lucro. A sua empresa tem que ter lucro. Então, além do prolabore, além de todas as outras despesas, você tem que colocar uma margem de lucro também. Então, isso tudo a gente ensina no curso lá, e a gente tem até planilhas já para você só preencher lá, planilhas orçamentárias, né? Você vai ver que é bem bacana. Mas, assim, só para te dar uma ideia, é isso que você tem que fazer, calcular tudo isso. Uma inspeção de um vaso de pressão desse tamanho, como é um só, né? Eu acho que tem que ser por volta, cara. São dois, são dois? São dois vasos. Mas, enfim, tem que ser por volta de uns R$1.000 cada uma, no mínimo. Só que nós não estamos falando só da inspeção, nós estamos falando de um prontuário também. Um prontuário vai fazer com que o Lucas fique responsável por esse vaso por quanto tempo? Pelo resto da vida do equipamento. Olha só. Então, olha o peso que tem num documento desse. Então, assim, eu costumo falar que o prontuário ele tem que ser um pouco mais caro do que uma inspeção. Então, se você cobrar 1.000, você, cara, cobra R$1.200 um prontuário. Aí já são R$2.200 para cada equipamento desse. Entendeu? Isso eu estou falando já considerando talvez os custos que você vai ter, né? Mas veja bem, é muito assim, é difícil eu falar porque eu não tenho esses custos, né, que você tem aí. Não sei, então você tem que avaliar tudo isso. Eu vou deixar, até o pessoal que vai assistir depois isso, eu vou deixar aqui o link do podcast que eu fiz depois eu te passo também, o link do podcast que eu fiz com o Vitor sobre essa precificação. Ficou muito legal lá também, a gente fala sobre isso. Talvez eu estou falando algum detalhe lá que eu não estou falando aqui. Mas é interessante você fazer todo esse cálculo, colocar uma margem de lucro, né, e passar para o seu cliente. Marcos, mas além dos vasos tem também a tubulação. Mesma coisa. Cara, se você gastar um dia para fazer esse teste hidrostático nessa parte enterrada,
é mais uma diária. Ah, e mais um dia para fazer a parte aérea, mais outra diária. Nessas 2 diárias dá para você fazer os desenhos? Dá, então beleza. Ah, eu vou gastar essas 2 diárias, mais uma diária no escritório. Quer dizer, aí a gente já está falando assim de 1, 2, 3, 4, 5 diárias. Quer dizer, olha como que vai aumentando o negócio. Né? E tudo isso tem que colocar o preço certo. Não pode exagerar, porque senão você não fica competitivo. Tá? Mas tem que ser justo. Eu acho totalmente justo um salário de R$10.000 para um profissional habilitado. Então, você tem que fazer com base nisso daí. Beleza. Clareou para você? Clareou demais. Então, tá bom. Legal, bacana. Basicamente isso mesmo. Não tem... As dúvidas que eu tinha, acho que você sanou todas. Ah, então tá jóia. Ótimo. Com conteúdo legal aqui, o pessoal vai gostar também. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado a você, eu agradeço. Forte abraço para você e até a próxima aí.